um pouco de pressão na minha família também, porque na minha família todo mundo trabalhava. Todas as pessoas, e todo mundo trabalhava cedo. Meus irmãos, era família de 10 irmãos. Todos trabalhavam. Eu era o caçula. Então, assim, se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que trabalhar para conseguir. Então, eu acabei que indo trabalhar para conseguir aquelas coisas que eu queria. Oi? Trabalhei muito na roça, plantei muito arroz, feijão, colhi feijão, amendoim, de tudo. Minha mãe ajeitou esse emprego para mim para dar uma ajuda, pelo menos no custeio da casa, né? Então eu comecei a trabalhar, trabalhei alguns meses na primeira firma e até completar os 14 anos, que é quando tirava a profissional, eu passei por 3 empregos. Né? Depois, a profissional já registrado, foram mais 20 e tantos anos. Eu parei de estudar mais porque meu pai morreu, né? Meu pai faleceu e não tinha ninguém para apoiar, né? Só minha mãe. Minha mãe também era analfabeta, não apoiava em nada, então, como toda criança detesta estudar, eu era um deles e parei de estudar. Naquela época dizia que mulher não precisava de estudo, né? Então a gente não estudava. Era só trabalhar na roça e aquela vida precária que a gente tinha, não tinha nem, às vezes nem escola, não tinha, morava aquela área rural deserta. A vida não foi fácil, não. Muitos irmãos, cada ano nascia um. Acho que o principal mesmo é ficar assim, longe das informações que eu poderia ter hoje, entendeu? Porque é um ciclo que se encerra, né? Você para de estudar, você para de aprender um monte de coisa que você poderia aprender, que a escola te ensina, né? E, então eu tive que aprender, mas não na escola, não aprendi as teorias para poder pôr na prática, fui aprendendo na vida, é sempre mais difícil, né? A prioridade era estudarem, para eles não pensar em trabalho. O trabalho é bom, mas o principal seria o estudo, tanto que hoje em dia para eles hoje eles entendem isso, que realmente foi bom para eles ter estudado, ter se esforçado, valeu a pena para eles. Entendeu? Então eu fico feliz até por isso, porque eu vejo que eles já estão assim chegando numa posição melhor que a minha na época que eu tinha a idade deles. Entendeu? A ideia do Matheus trabalhar, na realidade, não foi por necessidade. Foi uma maneira que nós encontramos de fazer ele conversar com as pessoas, interagir. E onde ele foi trabalhar era o lugar ideal para isso, entendeu? Então mas foi para ele perder aquela timidez, para ele se soltar, mas a intenção foi essa. O objetivo era esse. Não era ganhar dinheiro, não era que ele trabalhasse porque tem que trabalhar, entendeu? Então, essa ideia dele, ela me ajudou muito
no meu crescimento em várias questões, tanto social, do conversar com as pessoas, ou social de mentalidade mesmo, de entender o valor das coisas, e também me ajudou nessa questão da faculdade. Foi o que me ajudava a pagar a faculdade no começo, antes de eu conseguir um estágio, me ajudava bastante a pagar a faculdade. Na época da escola também, eu já tinha uma segurança, eu sabia que quando eu terminasse, eu poderia tentar iniciar uma faculdade, ou fazendo 18 poderia tirar uma carta, porque eu consegui juntar esse dinheiro, eu conseguia ter um dinheiro para mim, isso era muito importante, com certeza. Difícil, né? Não sei, se falar a verdade, eu não sei nem falar disso aí, porque é uma situação que, sei lá, é política, né? Eu acho que o governo teria como criar um meio para manter essas crianças no estudo, né? Na escola, mas infelizmente não acha quem faz isso, né? Ah, é um trabalho complicado, viu? Porque isso daí já tinha que vir também uma parte dos pais. As pessoas não lutam. Se os pais lutassem, corressem atrás, lutassem, fosse firme, poderia até que resolveria as coisas. Acho que a receita não seria pegar uma criança hoje e dar a oportunidade para trabalhar, mas teria que começar hoje, mas isso para um futuro muito distante, porque os pais vão ter que ser... Eu acredito que começa com os pais, eles têm que entender que essas crianças não precisam, não podem trabalhar num certo tempo, que eles têm que estudar, que eles têm que brincar, tudo tem um tempo. Então, que o governo pudesse, assim, instruir os pais nessa e dar condições para os pais também fazerem isso com os filhos, porque muitas vezes é a necessidade mesmo que leva as pessoas é a fome que leva as pessoas a trabalharem, muitas vezes. Nossa, tem tanta coisa para falar para essas pessoas, né? Eu acredito que não sei se a mensagem seria para essas pessoas, sabe? Porque muitas vezes é um pouco a ignorância que leva as pessoas a fazer isso. Um pai forçar um filho a trabalhar quando é criança. Porque existem tantos outros meios para se fazer. Que eles não deixam de sonhar, de lutar e correr atrás, que é assim que a gente consegue. É só com muito sacrifício e vontade a gente consegue. Consegue porque eu consegui assim. Para se ganhar dinheiro, eu sei que é difícil, mas o responsável mesmo seria o governo. Então acho que a mensagem seria para o governo, sabe? O governo olhar com mais carinho para essas famílias, para essa situação, criar, de repente, não sei se já deve existir um ministério que cuida dessa fase, mas que funcione realmente, né? Que faça valer os direitos das crianças, né? De poderem brincar na época certa, de estudarem o máximo possível e depois trabalhar, ser inserido no mercado de trabalho, né?